astronautas do experimento 716-AX, Dr. Marcelo Jiménez. Cada um via as coisas do seu próprio ponto de vista. Era quase como se o subconsciente de cada paciente preenchesse os espaços em branco, criando suas próprias realidades. Cada pessoa pensa em uma coisa diferente quando encara uma obra de arte, um quadro, uma pintura. Algumas pessoas tentam entender a mensagem, ou sequer uma mensagem tentando ser passada. Outras podem pensar, o quê? Isso é arte? Eu consigo fazer igual ou melhor. Alguns podem olhar e achar sem graça. Outras podem ser inspiradas, pode mudar completamente o humor de alguém. Pode deixar feliz, triste, irritado. Pode até mesmo despertar os sentimentos mais primitivos de algumas pessoas. Cada pessoa vai pensar em algo diferente. Quando eu vi essas artes do autor Zdzisław Beksiński, a primeira coisa que pensei foram em videogames. Quando eu falo que pensei em videogames, talvez os games que venham à sua cabeça sejam Super Mario ou Sonic, já que eles são os mais conhecidos para quem não consome muito esse tipo de mídia. Caso você seja um pouco mais jovem, talvez pense em Fortnite, Minecraft ou até mesmo Valorant. Mas não é a nenhum desses jogos que me refiro. Os que vêm à minha cabeça são mais desse tipo. Survival Horror é esse tipo de gênero de videogame que penso ao olhar para obras de Zdzisław e de outros autores surrealistas. Mas antes de seguir e começar a me aprofundar um pouco mais nas semelhanças que vejo em seus quadros com os games que gosto, acho que eu devo explicar brevemente para você que está assistindo esse vídeo um pouquinho sobre mim, para que possa entender de onde eu venho e como passei a me interessar por esse tipo de arte, esse tipo de jogos e esse tipo de horror. Assim, dando um maior contexto e ajudando no entendimento do que ainda está por vir neste vídeo ensaio. Eu comentei que iria explicar de onde vem esse meu gosto, mas sendo sincero, é difícil até pra mim apontar com certeza os fatores que fizeram essa mudança acontecer. Não é como se eu tivesse gostado de horror ou coisas assustadoras desde que eu era pequeno, muito pelo contrário, eu sempre fui muito assustado e filmes de terror passavam longe do meu gênero favorito. No entanto, de alguma forma eu passei de uma pessoa extremamente assustada para uma pessoa moderadamente assustada, mas que fica intrigada com a imaginação humana e suas criações artísticas. Na vida real, não tenho medo de fantasmas ou espíritos nem nada do gênero, sou uma pessoa completamente cética em relação a isso. Inclusive em filmes e séries, esses são os tipos de inimigos que menos me assustam, apesar de eu normalmente ter um interesse ou predisposição a querer entender a história por trás, ou a desculpa que o criador vai dar para a existência dos fantasmas em determinada obra. Eles não costumam ser muito assustadores para mim, mas me interessam bastante. Eu adoro os visuais, os designs dos monstros criados por autores e diretores japoneses, são meu tipo de horror favorito, e sempre gostei de ler as fichas técnicas para tentar compreender minimamente o que se passou na cabeça da pessoa que criou certa criatura, do criador das artes conceituais, de onde surgiu a ideia, o motivo por trás da aparência do monstro e o simbolismo que ele representa. Não posso dizer ao certo, mas acredito que pelo fato de eu ter começado a gostar de videogames como Resident Evil, que tem um lore bem denso e que geralmente tenta explicar de forma bastante pé no chão a criação de suas criaturas, foi que eu decidi, inconscientemente, que passaria a tentar enfrentar um pouco mais esse medo de filmes de terror, para que eu pudesse vir a experienciar e conhecer novas histórias com monstros e seus designs criativos, intrigantes e de dar arrepio na espinha. O movimento surrealista começou por volta de 1924, inicialmente na literatura, mas não levando muito tempo para chegar à arte. Dois manifestos sobre a arte surrealista foram publicados, ambos muito próximos, em Paris, por dois diferentes autores, no mês de outubro, ainda no mesmo ano de 1924. Com uma janela de apenas 2 semanas entre um e outro. O surrealismo, entre outras coisas, buscava explorar o subconsciente do indivíduo através de inúmeras técnicas, incluindo o desenho automático, um registro espontâneo e sem censura de imagens caóticas que erupcionavam o consciente do artista, bem como a técnica Exquisite Corpse, onde um artista desenha a parte do corpo de uma pessoa e passa a folha para o próximo artista, que adiciona a próxima parte do corpo da pessoa no mesmo desenho, e assim sucessivamente, até que uma composição coletiva fosse criada, assim criando criaturas estranhas a partir ou usando objetos do dia a dia, expressando o inconsciente e explorando a psique humana. Alguns nomes de artistas surrealistas como Zdzisław, Salvador Dalí, René Magritte e Frida Kahlo serão mencionados nesse vídeo.
3, 2, 1. Now I'd like to ask you some questions. Have you ever felt abandoned by the ones you trusted? A atmosfera de The Evil Within, a variedade de cenários e locais, os inimigos, e todo o conceito de o jogo se passar na mente de um psicopata foram todos elementos que contribuíram para que eu gostasse muito da série e para que ela angariasse um cult following com o passar dos anos. Evil Within foi uma série que só melhorou com o tempo. Suas DLCs, The Assignment e The Consequence, foram tão boas e em alguns pontos até melhores que a campanha principal. E a sua sequência, The Evil Within 2, pegou todas as críticas de gameplay que foram feitas sobre o primeiro e aprimoraram-nas, fazendo-o se tornar uma experiência ainda melhor. The Evil Within é uma série que bebe muito da arte surrealista e usa de inspiração em diversas obras, mas ele não é o único. É algo muito presente no gênero survival horror como um todo. The Evil Within, Dead Space, Resident Evil, Silent Hill, são todas franquias onde podemos observar a influência, mesmo que talvez de forma não direta, do movimento surrealista. Quando eu cito esses jogos, muito provavelmente se você já tem alguma familiaridade com eles, o que vem à cabeça de cara são as criaturas, como The Keeper, a Laura, The Guardian, Obscura, Shade, Effigy, Pyramid Head, todos os tipos de Tyrant, o Skeg Dead, o 3, Vitores Mendes do Resident Evil 4, o Slasher do Dead Space, que sim, são todos bastante influenciados pelo surrealismo, mas não são somente as criaturas que pegam inspiração ou que se utilizam da arte surrealista. Diversos cenários, quadros, pinturas, paredes que ajudam a caracterizar o ambiente e a criar a atmosfera de tensão, terror e suspense, igualmente se utilizam do surrealismo. Quando eu olho para Not to Be Reproduced, de 1937, feito pelo René Magritte, ou quando olho para Three Sphinges of Bikini, do Salvador Dalí, de 1947, me vem à cabeça um trecho específico de PT, Silent Hills, de Hideo Kojima. Em PT, você passa diversas vezes por um mesmo corredor, você dá voltas e voltas num looping que parece interminável, até que em um dado momento você acorda e vê um saco de papel na sua frente. É um saco de papel aparentemente normal, você não sabe o que está dentro, pode ser um alimento estragado, ou pode ser um pedaço de carne que sangrou por um tempo ali. As paredes do local estão riscadas, como quem risca para contar os dias que está preso em algum lugar. Quando olhamos novamente, ele começa a se mexer e simplesmente começa a falar com você. I walked. I could do nothing but walk. And then I saw me walking in front of myself. But it wasn't really me. Watch out. The gap in the door. It's a separate reality. The only me is me. Are you sure the only you is you? Já com Burning Giraffes em Telephones, do Salvador Dalí, e com o The Hunter, de Juan Miró, começa a pensar na câmera Aperture, que aparece nos céus da cidade de Union, e que faz com que criaturas apareçam pela cidade para te perseguir. Aperture também é responsável por trazer a Boss Guardian à vida na batalha com Sebastian. Também ajuda o Stefano antes e durante a batalha final contra ele. Assim que encaro do Izislav, não consigo deixar de pensar no quadro da família de Ruben Victoriano, na Safe Room, onde podemos conversar com a enfermeira Tatiana, salvar nosso progresso e fazer o upgrade nas armas e habilidades de Sebastian. Em dado momento, o rosto de Ruben aparece sem a face, bem como na imagem de Izislav, mas no quadro de The Evil Within, baratas começam a sair pelo buraco da face de Ruben. Consigo enxergar em diversas pinturas de Izislav diferentes trechos de Evil Within. A primeira me remete ao trecho com as cabeças de manequim, onde os rostos gigantes dos manequins começam a fechar o caminho por onde Sebastian passa, tentando impedir seu progresso. Não só pelo fato de serem várias cabeças, mas também pela escolha da paleta de cores, com esse avermelhado escuro que se aplica a ambos, quadro e ao jogo. A pintura do espelho me lembra das várias vezes em ambos os jogos em que usamos
Usamos os diversos espelhos espalhados pelo game para nos levar a destinos diferentes, que tanto nos levam para salas seguras, quanto muitas vezes acabam por nos levarem a locais diferentes dos quais esperávamos chegar. A pessoa esguia com a saia, que me parece um pouco como uma saia de bailarina, com seu corpo costurado, cheio de pontos e grampos cirúrgicos, a outra que parece estar envolta num tecido de forma que remete vagamente a uma flor, e as duas pessoas juntas, grudadas praticamente, se beijando, se abraçando e dividindo quase que o mesmo espaço, como se suas veias, músculos e ossos já não pudessem ser distinguidos. Todas essas pinturas me remetem a artes criadas pelo Stefano no game, bem como alguma de suas criaturas. I'm gonna stab the shit out of you. Outra pintura do mesmo artista, que também é muito interessante, e essa eu até me surpreendi que não tenha sido inspiração direta, pois a semelhança com a criatura Abstract Daddy de Silent Hill 2 chega a ser assustadora. Falo da pintura onde aparenta ter uma pessoa presa à cadeira, somente exibindo as partes da barriga para baixo. No caso de Silent Hill, a criatura é uma representação simbólica de duas figuras, dois indivíduos presos numa posição sexual, ligados pela carne e pele que os impede de separarem um do outro e de sua cama. É uma manifestação do trauma que uma das personagens do jogo, Angela, sofreu com o abuso sexual de seu pai e irmão, visto abstratamente através da psique de James Sunderland, o protagonista do jogo. A cabeça da esfera inferior do monstro representa Angela e a dor que foi infligida a ela, porque se manifestou do seu subconsciente. James não vê a criatura do mesmo jeito que ela vê. Essa próxima pintura, e que também será o último que abordarei do Zdzislav nesse vídeo, é de uma criatura que ele mesmo criou, outra, que parece ter saído diretamente de um game ou filme de terror. Chega até a ser difícil de explicar o que está sendo mostrado. Se é que tem alguma explicação, já que o próprio autor não gostava de dar nomes ou de tentar explicar suas pinturas. De acordo com sua visão, se ele quisesse passar uma mensagem, ele a escreveria. Quem sou eu também para querer julgar a decisão do criador? Mas se me permitirem, vou tentar colocar o significado, pelo menos aquele que eu penso que quer passar quando observo-a. Parece que é uma pessoa, ou pelo menos, o que restou de uma. As pernas e a cintura estão viradas para o lado contrário que normalmente fica uma pessoa. O pescoço alongado, quase como se a própria pessoa estivesse desesperada, tentando arrancar a própria cabeça, talvez de dor, sofrimento, ou algum tipo de tortura que a assombre. Algo que alguém fez a ela ou que ela infligiu a si mesma. Penso que seja uma pessoa, pelo fato de que o pintor polonês pintava como forma de reagir e expressar os horrores que presenciou da guerra que via a seu redor. Normalmente, quando nos desesperamos, é normal colocar as mãos sobre a cabeça. Nessa pintura, isso parece ter sido levado ao extremo. Podemos também observar pedaços de algo que se assemelha a algum tipo de vestimenta, ou resto de vestimenta, já que não dá para saber se é realmente algum tecido ou se é a carne descolando das partes do corpo. Na cabeça, talvez seja o crânio aberto e estejamos presenciando o preciso momento em que a pessoa conseguiu terminar sua existência sofrida, ou, talvez indo em outra direção, o momento em que a pessoa percebe que não importa o que faça a si mesmo, a dor e sofrimento não tem fim. Ela não consegue colocar um fim na sua existência dolorosa, por mais que eu anseie fazê-lo. Também é possível observar a massa muscular nos braços, praticamente completamente expostas, e alguns galhos de árvore morta, onde ficariam as axilas, as costas e a cabeça. Essa criatura se assemelha bastante a um dos monstros de Dead Space, do tipo Necromorph, mais especificamente um slasher. O tipo físico lembra muito, e a forma que se move, apesar de ser um quadro parado, me faz pensar que se essa criatura fosse se mover, se moveria dessa forma, como os de Dead Space fazem. Uma menção honrosa de uma das criaturas de Resident Evil, mais especificamente de Resident Evil Revelation, que acredito que vale a pena mencionar, é a criatura Scarred Dead. Para que eu possa contextualizar você que está assistindo e não conhece esse monstro, estarei explicando brevemente o como ele foi criado, narrando a nota da pessoa infectada que se tornou a criatura, para que em seguida eu possa descrevê-lo de forma mais precisa. Diário do Oficial de Comunicação, dia 1.
Eu tomei a decisão certa de vir pro deck social. Tenho comida e bebida para durar por um bom tempo. Ainda eu posso ouvir aquelas coisas lá fora, batendo na minha porta ou procurando por presas. Só que eles não vão entrar aqui. Não faço ideia se mais alguém está vivo, mas sei que vou sobreviver a isso. Dia 2. Droga, aquelas coisas malditas entraram pro duto de ar, mas eu os derrubei antes que pudessem me causar qualquer dano real. Eu treinei pra isso, e treinei muito. Tirem o chapéu pra mim. Dia 3. Depois da festa surpresa de ontem, não consegui dormir nem um pingo. Meus nervos estão agitados, queria não ser a única pessoa aqui. Muito cansado hoje, não me sinto bem. É melhor eu não ficar doente. Eu não poderia andar. Preciso conservar energia. Aguenta firme. Acho que hoje é dia 4. Estou com febre. Espero que aqueles monstros não me encontrem assim. Estou tão cansado disso. Será que estou infectado? Será que é só um resfriado? Tem uma bola imensa na minha cabeça, dói. Queria ter alguém com quem poder conversar. Tô tão só. Quantos dias já faz? Eu encontrei alguém pra conversar, tão feliz. Ele é muito engraçado. Conta várias piadas, eles são engraçados, eu rio. Rio, seu rosto tá tão perto. No meu rosto, ele também acha. Sem espaço pra andar, tive uma luta. Ele queria toda a comida. Ele estava comendo carne boa, deliciosa. Eu vi seu rosto. Mastigando, comendo. Nada de carne pra mim. Parecia deliciosa, a cabeça dele parece deliciosa. Ajudem, não consigo mexer, encurralado. Eu não sou eu. Quem sou eu? Ajudem, por favor, ajudem. Mayday, Mayday, Mayday. Carne, comer carne. Os Skagdads realmente têm uma aparência assustadora, mas uma das coisas mais aterrorizantes é o fato do hospedeiro ser tomado lentamente pela infecção até perder o controle completo. Não é à toa que a criatura, mesmo após transformada, fica gritando Mayday, Mayday como se pedisse ajuda pelo resto da eternidade. Sua aparência é como uma grande massa inchada de carne pútrida que anda sobre duas pernas. Eles são ligeiramente mais altos que um humano comum, mas muito mais volumosos. Sua coloração é principalmente cinza, exceto por uma mancha cor de sangue, onde os restos do hospedeiro humano original permanecem. A cabeça do hospedeiro frequentemente permanece intacta, parecendo estar presa à parte superior do corpo original, que parece ter se derretido e se fundido ao corpo de algo que nunca foi humano. Ao lado da cabeça do hospedeiro está uma cavidade, que se abre em uma boca cheia de presas afiadas. No lado esquerdo da criatura estão dois membros, um parecendo ser o que restou do braço do hospedeiro original e o outro sendo uma bizarra protuberância em forma de barbatana. O braço direito de Skagdad termina em um instrumento verdadeiramente horrível, uma imitação orgânica de uma serra circular que funciona como se fosse uma real. Minha intenção com esse vídeo era mais de traçar um paralelo entre os quadros surrealistas de diversos artistas e as inspirações que noto nas séries de videogames que mais gosto. Não há nenhum motivo muito mais profundo ou especial, só o fato de ser extremamente interessante observar todas essas conexões, para mim já é basta. Quero agradecer a todos que têm me acompanhado e prestigiado meu trabalho até aqui. Há quase 8 meses atrás comecei esse canal e jamais pensei que estaria com mais de 1000 inscritos nesse período de tempo. Pode não parecer muito se comparar com os demais gigantes dessa plataforma, mas pra mim é muita gente. Então pra você que assiste, curte, se inscreve e comenta, eu agradeço de coração. Esse vídeo demorou um pouquinho mais do que o esperado para editar, mas fiquei bem satisfeito com o resultado final. Assim como no vídeo anterior, eu escrevi, editei e dirigi esse vídeo. Então acabou dando um trabalhinho a mais para deixar do jeito que eu queria, mas no final tudo deu certo. Eu consegui comprar um microfone novo também, então imagino que vocês devem ter notado uma diferença na qualidade do áudio em relação aos anteriores. Sei que o YouTube é o rei de não entregar os vídeos direito, então se você puder clicar no sininho aí para ativar as notificações ou me seguir nas redes sociais para não perder quando tiver vídeo novo, vai me ajudar demais. A arroba é @KissKissJournal para todas as redes. E claro, se quiser trocar uma ideia sobre o vídeo ou sobre qualquer anime, mangá ou game no geral, estamos aí. Vocês podem notar nos demais vídeos que sempre respondo o maior número de pessoas possível, então pode ficar tranquila que eu vou ler seu comentário. Também participo do TofuCast, podcast do Takumi Enferrujado. O canal dele está aparecendo no card e na descrição, caso alguém queira conferir uma versão minha trocando uma ideia, sem roteiro nem nada, dá uma passada lá. Os últimos 2 episódios ficaram muito bons sobre a série de videogames Persona e sobre o mangá Chainsaw Man.